E a nossa palavra de reflexão nesta manhã está no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 3 e versículo de número 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou. Glória a Deus. O tema da nossa reflexão nesta manhã é: preciso ouvir a voz de Deus. Aleluia. Eu trago nesta manhã um tema que nos leva a refletir sobre a verdadeira servidão e comunhão com Deus. A maneira como o homem está se relacionando com Deus. Muitos tratam esta questão, ou seja, este relacionamento com Deus de qualquer maneira. Levam suas vidas de qualquer maneira, sem se preocupar com aquilo que a palavra de Deus ela fala para o homem, sem se preocupar com a sua direção espiritual. Precisamos ouvir a voz de Deus. Toda a história do povo de Israel, toda a história da humanidade foi feito por homens que se dispuseram em ouvir a voz de Deus. Se nós atentarmos para o início, para quando Deus usa Abraão, Deus chama Abraão e promete para Abraão que dele seria toda a descendência da humanidade. Ele disse: Abraão, olha para os céus, olha as estrelas, tu consegue contar? Pois assim será toda a sua descendência. Deus falara a Abraão, porque Abraão se dispusera em ouvir a voz de Deus. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. No momento que nós nos dispusemos a ouvir a voz de Deus, nós tomamos direções perfeitas, nós tomamos direções sábias, porque somente Ele tem a verdadeira direção para o homem. Quando Deus falou com Moisés, outro grande profeta que Deus usaria para tirar o povo do Egito, quando Deus falou com Moisés, Moisés ouviu a voz de Deus. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que Moisés, ele não se achava em condições de fazer o propósito de Deus, pois ele tinha uma linguagem um pouco arrastada, mas Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, daquela escravidão, para levar até uma terra aonde manava leite e mel. Pois os propósitos de Deus em nossas vidas, eles não podem ser frustrados. Deus fala conosco a todo momento. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a boca de Deus falando conosco. Quando ela nos diz que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, para todo aquele que olhe para a cruz e ache esperança na cruz, é a palavra de Deus nos dizendo aonde está a direção, aonde nós devemos seguir, para que nós possamos ter uma vida de paz, de esperança e de gozo com Ele. Bendito seja o nome de Jesus nesta manhã. Aleluia.
Eu venho nesta manhã como profeta do Senhor para encorajá-lo, aleluia, a pedir a Deus que o ajude a ouvir a sua voz. Quando o Senhor chamou a Samuel, ele não entendeu o chamado do Senhor. O texto básico que nós lemos, a palavra de Deus, ela nos diz que Samuel estava no seu leito dormindo, quando o Senhor bradou para ele: Samuel, Samuel. Samuel não entendeu em primeira mão que era o Senhor que falava com ele, mas logo fez-se entender. Ele entendeu os propósitos de Deus. Deus chamaria Samuel para substituir o sacerdote Eli e seus filhos, que estavam fazendo coisas erradas na cidade de Israel, e Deus tinha um propósito na vida de Samuel. Louvado seja o Senhor. Deus haveria de usar Samuel para profetizar sobre Israel. Deus haveria de usar Samuel para ungir reis, aleluia, para direcionar sacerdote. É preciso ouvir a voz de Deus. Eu não sei como tu te encontra, eu não sei qual é a tua direção espiritual, eu não sei em que tu tem acreditado, o que tu tem seguido ultimamente, mas uma palavra do céu, como profeta de Deus nesta manhã, eu tenho para o teu coração. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do profeta nesta manhã. Deus fala ao teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. O homem parece que se restringiu em ouvir a voz de Deus. Nós estamos vivendo em um século de facilidade, um século onde as coisas estão evoluindo de maneira tremenda, que facilitam muito a vida do homem. Um século onde o homem está tendo uma vida fácil, e parece que no seu coração morreu o desejo de buscar ao Senhor. Parece que o homem só está indo buscar a Deus pela necessidade, mas Deus te diz nesta manhã: busque, ouça a voz do Senhor nesta manhã, para que Deus alimente a tua alma. Glória a Deus. Nós estamos vivendo no século da tecnologia, o século da informática, o século das grandes descobertas da genética. A medicina faz até transplante de face e promete criar um homem em laboratório. Este é o século de facilidades em que nós estamos vivendo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O século que se promete até criar uma base espacial em Marte. Mas se o homem tivesse ouvido a voz de Deus, aleluia, quando ele estava tentando descobrir qual era a forma da terra. Vocês se lembram que Galileu Galilei tentou descobrir qual era a forma da terra? Se o homem tivesse ouvido a palavra de Deus, se ele tivesse ouvido a voz do Senhor, ele tinha descoberto logo que a terra era redonda. Porque lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 22, nos diz que o Senhor está assentado sobre a redondeza da terra, e cujos moradores são como gafanhotos. Bendito seja Deus. As maiores descobertas do mundo estão para nós, mas nós precisamos descobrir como ouvir a voz de Deus. Nós precisamos atentar para o momento que Deus fala ao nosso coração, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, o Espírito Santo, ele se direciona para nós. Glória! Aleluia! Louvado seja Deus. Deus também falou com Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar?
quem irá por nós? E eu prontamente, Isaías, respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Bendito seja o seu nome para todo o sempre. Quando Deus brada, Ele procura um coração sedento, como Ele bradou com Isaías: quem pode ir por nós? Isaías disse: eu estou aqui, Senhor. Quando Deus brada, Ele espera alcançar um coração sedento pela sua palavra. Quando Deus brada, Ele espera alcançar colaboradores. Quando Deus brada, Ele espera alcançar pessoas desejosas em segui-lo, porque a voz do Senhor, ela brada a todo momento, procurando um coração aonde Ele possa habitar. Glória a Deus. A mensagem de Isaías, quando Deus bradou, que Ele ouviu a sua voz, a mensagem de Isaías era uma mensagem de encorajamento, pedindo livramento para um povo cativo. Muitos estão ouvindo a voz de Deus e não estão reagindo. Preste muita atenção para isso. Muitos estão ouvindo a voz de Deus e não estão reagindo. Muitos estão ouvindo a voz de Deus e não estão tomando decisões corretas. Muitos estão ouvindo a voz de Deus e não estão se rendendo para entender o propósito da salvação em Cristo. Muitos não estão se rendendo para buscá-lo pela salvação, para entender o plano de Jesus na vida do homem. Mas nesta manhã eu falo ao teu coração: é necessário que tu entenda, que tu ouça a voz de Deus, porque Deus tem uma mensagem de livramento, de salvação para a tua alma. Aleluia. Muitos não estão dando ouvido à voz de Deus por dois motivos. Muitas pessoas se restringem a ir ao Senhor por dois motivos. Primeiro, pela incapacidade. Segundo, pelo desprezo. Pela incapacidade, muitas pessoas se acham incapazes e colocam no seu coração que Deus não se importa com elas. Quantas pessoas estão vivendo de qualquer maneira, se achando incapazes, porque colocam em seus corações que Deus não se importa com elas. Eu conheci um homem que disse para mim que Deus estava muito ocupado para se preocupar com ele. Como que Deus está ocupado? Se o projeto de Deus é a salvação, como que Deus está preocupado? Que Ele diz na sua palavra que vale muito uma alma mais do que o mundo inteiro. Deus está preocupado conosco. Deus está preocupado com você. Você não é incapaz, porque o Senhor, Ele habita em teu coração. Glória! Aleluia! Lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, olha o que ele disse para Jeremias, que serve para o teu coração quando tu te julga incapaz. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei. Olha o que Deus diz para nós nesta manhã. Para você que se diz incapaz, para você que se sente isolado, Deus fala para ti:
Antes que tu nascesse, eu te vi no ventre materno, eu te escolhi, porque o projeto da salvação que eu tenho contigo é muito grande. Tu és precioso para mim. Deus fala ao teu coração nesta manhã. Você é importante para Ele. Aleluia, glória a Deus. Jeremias profetizou durante 40 anos. Ele não tinha qualidades especiais. Ele era um homem de difícil linguagem. Viveu um ministério de muitas amarguras e decepções. Ele profetizou para um povo que não queria ouvir a voz de Deus. Jeremias teve frustrações em seu ministério, mas ele ouviu a voz de Deus. Ele era um profeta que aparentemente em suas profecias ele não obteve muito resultado, mas Deus falava através de Jeremias. Ele era um escolhido. Você não é incapaz, porque Deus te escolheu. O projeto de salvação, ele inclui também a tua vida. Aleluia, bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus disse para Jeremias, depois que ele vivia amargurado e frustrado com o ministério, que parece que o povo não ouvia a sua voz. Olha o que Deus disse para ele: Jeremias, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. Aí lá no versículo 9, ele estendeu a sua mão e tocou-me na boca, e disse o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Você não é incapaz. Você não pode se sentir incapaz. Você não pode se sentir frustrado. Ouça a voz de Deus nesta manhã. Deus brada ao teu coração. Deus tem um ministério de vitória para ti. É Deus quem te sustenta, é Deus que te levanta, é Deus que te coloca a palavra na boca, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Glória, aleluia. Muitas pessoas estão ouvindo a voz de Deus e não vão até o Senhor por causa do desprezo. Pessoas se sentem desprezadas. Muitas pessoas não vêm a Cristo por se sentirem rejeitadas. Pessoas que se sentem sem valor. O desprezo leva ao sentimento de rejeição. Faz com que as pessoas sofram dores tremendas na alma e acabam desistindo dos seus sonhos. Preste muita atenção para isso. Muitas pessoas não vêm a Cristo porque se sentem desprezadas espiritualmente. Pensa que Deus não se importa com elas. E elas acabam vivendo uma vida de frustração e acabam desistindo dos seus sonhos. Aleluia. Deus é Senhor da tua vida. Deus é Senhor de todas as coisas. Vocês se lembram da vida de José, que foi vendido para o Egito pelos seus irmãos? Olha o que diz Deus. José ouviu a voz de Deus em toda a sua trajetória, mas ele também foi desprezado, ele foi também humilhado, mas ele se dispôs a ouvir a voz do Senhor. É isso que é o Senhor, ele brada nesta manhã ao teu coração. Ouça a voz de Deus, bendito seja o nome do Senhor. José chegou ao Egito como escravo, e aos 30 anos ele já era a pessoa mais importante do Egito.
É necessário que você não deixe o sentimento de desprezo mudar a trajetória da tua vida. É necessário que você não deixe que o abandono, o desprezo, ele frustre teus sonhos, porque Deus tem projetos para o teu coração. Deus tem uma estrada para você caminhar, porque os planos de Deus, eles são perfeitos. Glória! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Antes de José ser governador, ele passou 3 anos na prisão. Parecia que a sua vida iria acabar ali. Ele foi desprezado. Mas atente bem para isso. Os planos de Deus são os planos de Deus. O desprezo de José não destruiu a sua vida. Deus o tirou da prisão e tornou governador do Egito, com todas as honrarias, com toda a glória que um homem pudesse receber. Aleluia! É por isso que você tem que sair da defensiva. Ouça a voz de Deus nesta manhã. Deus brada ao teu coração. Não se sinta desprezado, não se sinta o último dos homens, porque o que Deus tem para a tua vida é especial. O que Deus tem para você, Ele não dará a ninguém. Glória! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Isaías ouviu a voz de Deus em um momento difícil. Veja o que Isaías diz de Jesus em Isaías 53, capítulo 3. Se você está se sentindo desprezado, veja o que Isaías diz de Jesus. Ele era o mais desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. É comum dos que um homem esconde o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Olha só o que Isaías falava dele. Isaías disse que ele era desprezado pelos homens. Ele não tinha aparência nem formosura, mas mesmo assim Deus estava com ele. Deus o exaltou. E nós hoje, a humanidade olha para Jesus e não acha formosura nele, não acha meio de adorá-lo. Aleluia! Mas é necessário que você nesta manhã deixe esse sentimento de desprezo sair do teu coração, porque Jesus também ele foi desprezado, Jesus também ele foi humilhado, e Deus, no entanto, tinha um projeto em suas vidas. Deus o elegeu Senhor, aleluia, de todas as coisas para a salvação do homem. Bendito seja Deus nesta manhã. Glória a Deus. Durante a história do povo de Israel, nós tivemos grandes homens que ouviram a voz de Deus, como Moody, o maior evangelista de todos os tempos. Ele levou milhares de pessoas a Cristo, e é dele a frase que diz: quando um homem não tem nenhuma força, se ele inclinar-se diante de Deus, ficará poderoso. A história do mundo foram feitas por homens que ouviram a palavra de Deus. Se nós observarmos a vida de John Wesley, outro homem grandioso diante de Deus,
um dos maiores avivalistas de sua época, John Wesley, falou: dai-me 100 homens que nada temem senão pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Você tem uma história com Deus. Ouça a voz do Senhor nesta manhã, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Outro homem grande diante de Deus foi Charles Finney. Declarou em um dos seus sermões que a maior necessidade dos nossos dias é o poder do alto. É isso que nós estamos precisando, ouvir a voz de Deus, para nós recebermos poder do alto. Porque Jesus, quando foi assunto aos céus, Ele disse: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Era a promessa do Espírito Santo. É por isso que a humanidade ainda sofre, é por isso que o homem ainda vive debaixo do jugo do pecado, debaixo do jugo de Satanás, porque ainda não conseguiu ouvir a voz de Deus. Aleluia. Para ouvirmos a voz de Deus, temos que conhecê-la. Ouça bem isso. Para ouvirmos a voz de Deus, temos que conhecê-la. No Evangelho segundo João, no capítulo 10, no versículo 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Olha o que Jesus diz: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Se você se prontifica nesta manhã a ouvir a voz do Senhor, a obedecer a palavra de Deus, Jesus está nos dizendo: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E se você quer ser ovelha do Senhor, você tem que ouvir a voz do Senhor, porque o Espírito Santo, Ele está bradando no seu coração, dizendo: filho, dai-me o teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Saulo saiu em busca dos cristãos com cartas para a cidade de Damasco, Atos capítulo 9, versículo 2, lembrando que Saulo era o homem que iria se transformar no grande apóstolo Paulo, mas depois que ele ouviu a voz de Deus, atente bem para isso, Saulo iria se transformar em Paulo, mas depois que ele ouviu a voz de Deus. São os projetos da transformação, são os projetos da purificação, da salvação em Jesus Cristo. Nós só poderemos ser transformados, nós só poderemos ser vivificados, nós só poderemos ser cheios da graça de Deus se nós ouvirmos a voz de Deus. Saulo saiu com cartas para a cidade de Damasco para prender todos os cristãos que profetizavam o nome de Jesus. Mas os planos de Saulo foram frustrados. A Bíblia nos diz lá em Atos capítulo 9, versículo 2, que no caminho de Damasco, Jesus Cristo bradou para ele, a voz do Senhor bradou para ele em um clarão de luz. E quando ele ouviu a voz do Senhor, e quando aquele clarão resplandeceu,
ele ouviu o Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu a voz de Deus. É por isso que há uma necessidade em nós. Eu não sei como tu te encontra, mas se tu ouve a voz de Deus, se tu deixa a palavra frutificar no teu coração, hoje mesmo, agora, o Espírito Santo, ele vai produzir em tua vida frutos de arrependimento para a vida eterna. Aleluia! Porque a palavra de Deus, ela nos diz que quando nós nos arrependemos, nós produzimos frutos para a salvação, frutos para a vida eterna. Aleluia! Mas é necessário ouvir a voz de Deus, é necessário ouvir a voz de Deus. Glória! Aleluia! Quando Saulo ouviu a voz de Deus, a Bíblia diz que ele caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, ele fez uma pergunta logo, de um coração transformado. Ele não era mais aquele carrasco que ia buscar cristãos para matar na cidade de Damasco. Não. A Bíblia diz que quando Saulo caiu, ele fez logo uma pergunta muito linda: quem és, Senhor? Ele já estava transformado. Olhe bem para isso. Quando ele ia no caminho de Damasco, que aquela voz bradou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu a voz de Deus, ele caiu, ele bradou e disse: quem és, Senhor? Aí Jesus respondeu para ele: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Aleluia! Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegue. É isso que Jesus te fala nesta manhã. Ouça a voz de Deus, e Jesus está bradando para ti: eu entrarei no teu coração nesta manhã. Glória a Deus. Dê vazão para o Espírito Santo. Dê vazão para o Espírito de Deus. Ouça a voz de Deus, porque Deus tem uma história de vida para você. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre.